Hey! Vamos ver a história de Marcha das Máquinas em menos de 15 minutos. A história começa com Elsinore vitoriosa. O Helmbreaker estava totalmente funcional. Tropas firexianas invadiam o multiverso em todos os cantos. E ela havia conseguido ainda mais Planeswalkers para sua coleção. A vitória era tanta que ela até deixou os Planeswalkers não firexiados fugirem e Planeswalkarem para fora de Phyrexia. Mesmo que Jin-Gataxias e Vorinclex tentaram convencê-la que era só firexiá-los de uma vez só, mas ela não os ouviu. Ela precisava deles para anunciarem sua gloriosa evolução. Elsinore pegou a Praetor Preta, Sheoldred, que estava trabalhando junto com Urabrask contra seus planos. E então, com um comando, a Jane cortou a cabeça de Sheoldred, a matando. Enquanto isso, todo o multiverso estava à mercê dos Phyrexians, que atacavam cada canto conhecido dele. Elsinore tinha ganho, nada poderia ameaçar seu sucesso. Então, do outro lado do multiverso, em Dominária, Chandra e Liliana estavam esperando seus cards anuais. E Vivian e a Rain estavam lá. Vivian cozinhava para elas. É um prato cheio pra minha azia. Kaia, Kaito e Taiva haviam chegado. Eles estavam acabados, fracos, destruídos. Todo mundo prestou atenção no que eles falaram. Contaram o que viram. A árvore que invadia planos, de sua luta contra os Phyrexians. A queda de seus companheiros nas mãos dos olhos firexiadores. Mas, finalmente, informaram. O fim havia chegado. Elsinore e os Phyrexians ganharam. A notícia atingia todos, e Chandra não queria ficar parada ali. Ela queria que eles fossem para a Nova Phyrexia e lutassem contra os monstros para salvar seus amigos. Todos tentaram colocar na cabeça de Chandra que essa era uma ideia horrível. Ir para a Nova Phyrexia só daria mais Planeswalkers para o arsenal de Elsinore. Os que estavam lá já se foram. Mas Chandra não queria isso. Ela não iria perder seus amigos. Não a Nissa. Seu plano era simples, mas eficaz. Destruir a árvore e salvar todo mundo. Mesmo que mais nenhum de seus amigos ajudassem ela faria isso. E como esperado, ninguém apoiou seu plano. Mas a Rain se ofereceu a ajudar ela. E a druida tinha um plano. A Rain consegue ouvir a alma de todas as coisas vivas. Ela conseguiria ouvir a alma daquela árvore. E ela usaria para salvar o multiverso, fazendo a árvore retroceder. E ainda mais, poderiam usar para salvar o Teferi. Vamos ver como os outros mundos estão indo! Em Kamigawa, a terra dos Otaquinhos nojentos, ela estava sendo atacada pelos Phyrexians que odeiam anime, sendo liderados pela Tamio. Cat e Kaia tentaram lutar contra ela, mas como a agressão é só a primeira parte da resposta no anime, eles tentaram atingir o coração dela, o coração real. Nash, seu filho, tentou chamar a atenção da sua mãe, dizendo que ela poderia ser salva, que com o poder do amor e da esperança de todos seus filhos, ela poderia voltar para casa. E a Tamio parou e pensou por um momento. Então, do nada, a errante apareceu e deu uma facada que matou a Tamio, fazendo-a cair no chão. No fim, um holograma digital da Tamio apareceu, um último truque que ela fez para poder conversar com seus filhos. Ser lembrada como era, caso o pior acontecesse. Em Ravnica, Hauserac e Tail estavam protegendo o povo, até que as coisas estavam calmas. Em Kaldheim, o fim do mundo chegou, o que significa mais um dia normal para um Kaldheim nano padrão. Em Strixhaven, eles estão fazendo as coisas de estudante normal, tipo os rituais satânicos e fazer o elefante virar um Planeswalker. Em Ikoria, bom, adivinha que final Luca teve? Morte! Okay, now you die. Em Kaladesh, Sahil e Pia Nalaar ajudavam na guerra, com Pia se perguntando por que sua filha Chandra não estava lá, mas ela sabia que tudo daria certo se confiasse na sua filha. Em Nova Capena, Atraxa havia chegado para destruir tudo. Elsinore tinha sido clara. Estes que já recusaram uma vez Phyrexia não mereciam entrar na gloriosa evolução. Mas Atraxa se perguntava por quê. Para ela, Phyrexia tinha que aceitar todos com o braço aberto. Agora voltando para nossas duas heroínas, Chandra e Rain chegaram em Nova Phyrexia, agora ainda mais distorcida pelo Helmbreaker, com o plano inteiro se transformando em uma maneira de sustentar a árvore. Lá eles encontraram soldados Mihans, incluindo Koth e Melira. Os dois estavam bravos, pois Elsinore tinha recapturado Karn. Mas Rain começou a explicar seu plano. Que a Rain tinha o poder de se fundir e guiar qualquer árvore. Por isso, ela tinha uma grande chance de conseguir controlar o Helmbreaker.
e guiá-lo de uma maneira que pararia a invasão, retrocedendo a árvore de volta para Nova Phyrexia. Cove não gostava do plano, parecia simples demais, muita margem para erro, mas Melira tinha esperanças. Então ele apontou para uma plataforma perto da base da árvore. De acordo com informações advindas de Urabrask, era onde o novo brinquedo favorito de Elsinore ficava. A elfa estava lá, controlando os portais. A elfa. Ouvir a Nissa sendo chamada assim, tão insignificantemente, machucava o coração de Chandra. Mas o plano era irem até aquela plataforma. Lá a Rain poderia conectar com a árvore. Assim salvaria o multiverso. Então as duas foram para a árvore, enquanto os Mirrans ajudavam atacando os soldados que protegem a árvore. Assim, elas chegaram no Helm Breaker, na plataforma onde dava para se conectar. A Rain estava se preparando para conectar com a árvore, mas elas foram atacadas por um Phyrexian. Esse Phyrexian tinha no lugar de suas mãos espadas e galhos metálicos que lutavam fortemente. Ele era esguio e horrendo, um pesadelo trazido à vida. Mas Chandra a reconhecia. Era a Nissa. Olá, Chandra. Você está com medo, não é? Nissa disse, calmamente, com um tom sério. Uma versão distorcida da garota que Chandra conhecia. Então Nissa atacou Chandra e Rain com suas estacas de bronze, destruindo a árvore que dava suporte para a druida se mover, evitando com que Rain conseguisse chegar na árvore. Chandra, Nissa falava calmamente. Você queria ser a heroína, né? Salvar o multiverso e eu ao mesmo tempo. Tudo em uma tarde só. Missão de ida e volta. Só queimar a árvore e me pegar pela cintura. Fácil, você pensou, né? Mas você está pensando tudo ao contrário. Eu que estou aqui para te salvar. Como sempre, você está aqui sozinha, prestes a morrer neste plano, sem seus amigos ao seu lado. Mas, se você se unir a nós, você nunca estará sozinha. Nissa parou de falar por um momento. Então, quando voltou a falar, ela estava com seu amável tom usual de voz. Eu sinto sua falta. Uma vida sem medo, uma vida sem outros duvidando dela, uma vida sem solidão ou dor. Mesmo se eles pararem os Phyrexians, algo pior não tomará o lugar deles? Nicol Bolas, Eldrazi, Elsinore, sempre tem um novo vilão tentando conquistar todo o multiverso. Se ela pegar a mão de Nissa agora, a história termina. Seria como fugirem juntas. Fugirem juntas de seus problemas, de suas responsabilidades e de todos que se sacrificaram para elas chegarem lá. Todo mundo, todos os mundos, precisavam que Chandra encarasse como isso deve ser. Nissa está morta, e este é o seu requiem. E ela estava pronta para lutar contra a Nissa, até o final. Agora, em outro canto do multiverso, ela estava sendo torturada pelo seu passado, quando os Phyrexians invadiram e dominaram seu plano natal. Quando sua centelha deu a chance de ficar poderosa. Da vida que tinha, da vida que criou, e como os Phyrexians pareciam tirar toda a comodidade dela. Os Phyrexians acabaram com seu mundo natal, mataram sua mãe, e agora novamente ameaçam todo o multiverso. E fizeram algo pior do que a morte para seu querido amigo Ajani e os outros Planeswalkers. Os Phyrexians, os deuses, a própria morte. Elsbeth reescreveu o destino mais que uma vez, e ela estava pronta para lutar contra tudo e todos. Ela sentia uma presença com ela. Ela tentava guiar Elsbeth, essa que conseguia ver todo o multiverso, e teria uma última chance de lutar. Mas ela tinha que escolher o lugar certo para isso. Na sua terra natal, Nova Capena, Atraxa trucidava seu povo. Será que ela deveria intervir? Ou as pessoas de Nova Capena eram fortes o suficiente para aguentar? Em Teros, a Jane estava no processo de Phyrexiar deuses. Ver o plano em que viveu ter seus ídolos transformados em monstros pela mão de seu melhor amigo arrancava o coração de seu peito. Mas em Teros ainda há heróis. Em Nova Phyrexia, ela via Elsinore e Nissa. Elas estavam torturando Urabrask, que dava seu último suspiro antes de morrer. A Praetor Branca se vangloriava por ter ganho, vendo os últimos soldados Mirrans presos na frente dela. E entre eles estavam Chandra, Kofi, Melira e Rain. E no trono em que Elsinore sentava, era possível ver a cabeça de Karne. Era lá que ela deveria escolher ajudar? Elsbeth perguntava para a presença que sentia. Mas essa não afirmava para Elsbeth, só dizendo que essa era uma escolha dela. Mesmo se ela matar Jingadaxis e Elsinore, isto resolveria tudo? E então, Jingadaxis apareceu para finalizar os rebeldes, pronto com sua garra para tornar todos em um.
Elsbeth deveria salvá-los? Usar sua chance para proteger seus amigos? Ou ir atrás de Ajani em Teros? Garantir a honra de seu mentor e salvar o plano que a deu tantas alegrias? Ou Nova Capena, lugar que ela jurou para a Geada proteger? Infelizmente, Elsbeth entendeu que todas essas soluções só seriam temporárias. A decisão dela deveria ajudar a todos, salvar todo o multiverso. Ela tem que fazer a escolha certa. Ela tem que moldar o destino para o bem de todos. Ela tem que ajudar a Rain com seu plano de chegar na árvore Helmbreaker. Então, Elsbeth começou a brilhar. Sentia-se remodelando, que o destino e todo o multiverso contava com ela. Era uma sensação estranha renascer. Algo que poucos poderiam falar que já passaram. Mas essa já é a segunda vez para Elsbeth. Ela estava com medo, mas a presença falou: medo é a última das coisas que temos que nos libertar. E essa foi a última coisa que Elsbeth ouviu da presença, da Serra. Era hora de Elsbeth salvar o multiverso da destruição unificadora. Com o movimento da garra firexiana para acabar com a vida dos não firexiados, ela aparece. Para salvar todos os Planeswalkers, Elsbeth aparece. Mas seus amigos mal a reconheciam com suas asas brilhantes. Elsbeth havia virado um anjo. Você! Gritou Elsinore. Para ela, aquela mulher que desafiava tudo o que acreditava estava a humilhando mais uma vez. Não importava mais os outros Planeswalkers, nem comandar a invasão. Enquanto Elsbeth vivesse, Elsinore a odiaria. Elsbeth já não pensava mais assim. Ela começou a voar enquanto Jingadaxias fugiu. Ela queria ver toda a situação. Os Phyrexians, a invasão, Elsinore, todos pareciam tão pequenos para ela. Se sentia tão bem, tão conectada. Conseguia sentir os anjos de todos os planos. Inclusive Nova Capena. Até mesmo a sua amiga Geada estava lá. Todos estavam lutando para salvar o multiverso. E com certeza, tudo daria certo. Mas para mostrar que ela estava se achando muito, Elsinore pega Elsbeth pelo pé e começa a bater nela. Enquanto isso, Jingadaxias e os outros Phyrexians avisaram para ela que Chandra e os rebeldes fugiram. E ainda pegaram a cabeça de Karn e estavam indo até o Helmbreaker para Rain se conectar com ele. Mas Elsinore não ligava, só batia nela. Olhe para você, porque você sempre luta contra a glória firexiana. Estamos trazendo todo o multiverso unificado. Quer amigos? Temos hordas de soldados que podem se tornar seus colegas. Quer uma casa? Todo o multiverso será sua casa. Quer um amante? Você pode conhecer qualquer um que te complete. Elsbeth ignorava as falas de Elsinore, mesmo que ainda assim elas conseguiam penetrar em seu coração. O que essa forma de ligar te dá que os Phyrexians não podem? Os anjos são uma imitação fraca de divindade. É igual um Phyrexian, só que com a fraqueza da pele. Sua hipócrita tornou em algo igual ao que você está lutando contra. Anjos e Phyrexians são diferentes, Elsbeth gritou. Então nomeie uma diferença. Elsinore desafiou. Vamos, nomeie uma. Meu propósito é divino, Elsbeth falou. Meus evangelhos agem na mesma espada divina que a sua. Tente outra coisa. Minha transformação não mudou nada em mim, Elsbeth mentiu. Suas asas me dizem de algo diferente, hein? Elsbeth começou a pensar, qual era a real diferença? Elsbeth se sentia bem incrível. Não reclamava de ter virado um anjo, mas não era a mesma coisa para o Ajani, Nissa e os outros Planeswalkers firexiados. Ela nunca viu eles reclamando, só alegres que foram completados. Elsinore tinha um ponto. No fundo, Jingadaxias avisou Elsinore que ela estava perdendo tempo demais lutando contra a Elsbeth, e avisando que eles tinham problemas maiores para tomar conta. No caso, os Planeswalkers que haviam chegado perto do Helmbreaker. Cale-se! Gritou Elsinore, dando tapa em Jingadaxias e desaprovando-o. Essa era a diferença entre eles. Os Phyrexians forçavam e brutalizavam seu poder. Lá não existia aceitação real, somente um óleo que conectava todos, forçadamente. E naquele momento, ela notava que Phyrexia era diferente de Elsinore. Até na união perfeita deles, havia ganância. E Jingadaxias estava certo, era hora da Elsbeth ajudar seus colegas Planeswalkers. Dando uma espadada no peito de Elsinore, fazendo a Phyrexia cair no chão enquanto ela ia ajudar a Rain. Mas ajuda pra quê? Rain se conectou com a árvore e conseguindo sua oitava companheira, o Helmbreaker. Mas o plano da Rain ainda não havia acabado. Ela tinha uma missão, encontrar o Teferi. De algum modo, Teferi estava perdido em um lugar além do multiverso convencional.
Mas com os seus poderes junto ao do Helmbreaker, a Rain o achou. Teferi estava em Zhalfir, junto com vários soldados. Essa era sua antiga terra natal que ele havia fazido sair de fase. Mas já era a hora. Rain sabia o que tinha que fazer. Viu como solucionar o problema dos Phyrexians. Mas isso custaria a vida do Helmbreaker e da sua. Mas ainda assim, Rain começou. Teleportou Teferi e os soldados de Zhalfir para ajudarem os Mirrans e os restantes contra os Phyrexians. Em troca de sua vida, Rain ia conseguir trocar Zhalfir e Nova Phyrexia de lugar, prendendo Nova Phyrexia para fora do multiverso tátil e retornando Zhalfir para o multiverso, no lugar onde uma vez já foi Mirrodin. Então, eles começaram a lutar. Elsinore estava focada em matar Elsbeth, ao ponto que a Jane apareceu para ajudá-la. Nissa lutava contra a Chandra. Ambas sabiam que só uma sobraria entre elas. E Teferi e os soldados Zhalfir começaram a massacrar os Phyrexians, matando Vorinclex e se preparando para atacar Elsinore. E curiosamente, os Phyrexians, que eram comandados por Jin-Gataxias, começaram a atacar a Elsinore. Os Phyrexians tinham recusado sua mãe, e agora eles começaram a matar ela. E é uma pena, pois os soldados de Zhalfir também mataram Jin-Gataxias, sobrando somente Elsinore, já enfraquecida por ter que enfrentar os dois lados sozinha. No fim, o multiverso era mais unido que os Phyrexians, mais unido que ela. Então Karn usou todos os seus poderes para fazer um novo corpo para ele. Ele precisava de um corpo para acabar com o que ele criou. Enquanto Elsinore estava no chão, Karn pegou a cabeça dela e, com toda sua força, arrancou a cabeça dela do corpo, matando ela de uma vez. E de quebra, os outros Planeswalkers conseguiram capturar Nissa e a Jane. Teferi pegou uma semente perto do Helmbreaker. Ele sentia que essa semente era o que sobrou de Rain. O sacrifício dela havia ganho a guerra. Assim, os dois planos trocaram de lugar. Os Phyrexians e Nova Phyrexia foram teleportados para um lugar além do multiverso, enquanto Zhalfir finalmente havia voltado para a linha do tempo. Finalmente eles poderiam evoluir, prosperar, ver o tempo passar. E agora, com os Mirrans ao seu lado, por todo o multiverso, os Phyrexians pararam de se mover. Os portais de teleporte se fecharam. A invasão acabou. O Helmbreaker não existia mais. Todos os Phyrexians entraram em um coma profundo. Em Zhalfir, agora iluminada pelos 5 sóis de Mirrodin, todos comemoravam. Eles haviam voltado para a linha do tempo. O futuro não era mais um conceito abstrato. E agora, com seus novos amigos Mirrans, implantavam eles na sociedade. Teferi havia plantado a Rain perto da vila principal de Zhalfir. Mas, enquanto tudo havia acabado bem para o multiverso, para os nossos amigos Planeswalkers, ainda havia o fato que tinham a Jane e a Nissa lá, dormentes. E Melira também estava em uma situação grave. Ela havia sofrido vários machucados durante a luta, ao ponto que ela não ia durar muito mais. Então Melira ofereceu para Karn e os outros Planeswalkers lá uma proposta. Ela tinha como curar a Jane e Nissa. Se ela desse toda a sua vida e Karn abrisse mão da sua centelha, com seus poderes combinados, eles poderiam limpar as centelhas e os corpos dos outros Planeswalkers. Isso deixaria Karn sem uma centelha. Ele não seria mais um Planeswalker. Mas todos concordaram, eles fariam isso. Então eles começaram o ritual de desfirexiação. A Jane e Nissa estavam entre os dois. Teferi ajudou criando uma bolha do tempo para protegê-los. E Melira começou a usar seus poderes para curar o corpo de ambos. Mas para a alma, Karn teve que tirar a centelha de dentro dele. A centelha que ele ganhou de Venser. E partir ela no meio, dando metade para Nissa e a outra para Jane. E nesse momento, eles haviam acabado. Melira estava no chão, morta. A Jane e Nissa estavam no chão, imóveis. Todos estavam com medo de não terem conseguido. Até que a Jane se levantou. Ele se perguntava onde estava. Suas memórias estavam turvas para ele. Mas por ver Teferi e seus amigos Planeswalkers em volta, ele sabia que estava tudo certo. E que precisava descansar. Então caiu um sono profundo. Teferi achava melhor ele aproveitar o sono agora, antes que ele soubesse o que ele fez com a Jaya. Do outro lado, Nissa acordou. Ela estava de volta. Era a Nissa de sempre. A Nissa que a Chandra conhecia. A Nissa que a Chandra amava estava de volta. E assim, Chandra beijou Nissa, agradecendo a todos e dizendo: bem-vinda de volta.